Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia, mais um começo de noite, né? Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, já está ali o tema, né? E vamos pedir ao Senhor que nesta noite Ele venha de encontro à nossa necessidade, contra a minha necessidade, contra a sua necessidade. Que a gente não venha querer ouvir só aquilo que a gente quer, mas sim o que Jesus quer colocar sobre os nossos corações, né? Porque nem todas as vezes a gente quer ouvir, a gente só quer ouvir coisas boas, mas quando o Senhor Jesus chega, Ele chega com todas as disciplinas completas. Então, vamos, sem mais delongas, vamos nesta noite ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor que se conta no livro de Isaías 45, versículo 2, né? Vamos lá, toda a igreja? Eis que diante de ti farei os quebrarei as portas de bronze e farei os ferrolhos de ferro. Amém? A amada igreja pode sentar. Nessa noite, quando o Senhor fala, irei diante de ti, quebrarei as correntes, quebrarei, né, os ferrolhos. Quando nós falamos em ferrolho, logo a gente imagina uma porta com vários trincos, né? São aqueles ferrolhos grandes. E aí a gente, levando para os nossos dias atuais, a gente fecha a nossa porta, passa-se o trinco na porta, aquele ferrolhão, para nós ficarmos seguros, né? Mas aí a gente volta para a palavra e lembra daquele pequeno item. Senhor, irei me deitar. Senhor, guarda o meu lar, guarda a entrada do meu portão e guarda a minha casa, né? E ali a gente vai dormir em paz. Quando nós falamos isso para o Senhor, é uma oração. A oração é a chave de muitas vitórias. A oração, ela quebra corrente, ela quebra grilhões, ela tira, por mais difícil que seja, que você acha que aquela situação não vai mudar, Jesus vai lá e tira. Por quê? Porque a oração é uma forma da gente conversar com o Senhor. A oração é você sentar na sua cama e pedir ao Senhor, Senhor, senta aqui comigo e vamos conversar. Senhor, eu preciso te contar algo que está acontecendo sobre a minha vida espiritual, a minha vida conjugal. Senhor, aqui está acontecendo, Senhor, eu estou me preparando para um casamento. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Senhor, eu estou te agradando? Ou eu estou amarrado pelas correntes? Mas, irmã Zuleide, o que tem a ver uma coisa com a outra, sim? Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que consultar ao Senhor. Nós temos que sentar e dizer, Senhor, eu irei fazer isso aqui, mas se o Senhor permitir. Senhor, o Senhor vai na minha frente. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a te pedir, Senhor amado, e ali você começa a conversar com o Senhor, aí o Senhor começa a quebrar as correntes, o Senhor começa a limpar os caminhos, aí você vai passando, os caminhos vai ficando limpo, aí você vai passando aquelas correntes no sentido espiritual, que muitas vezes nós não vemos, o Senhor começa a quebrar. Aí o Senhor começa a falar para Isaías, né, aquele profeta abençoado por Deus. E ali, quando Jesus começa a falar com o seu discípulo, né, com Isaías, e aí o Senhor fica, olha,
você me chamou. Você pediu para que eu quebrasse as correntes. Você pediu para que eu limpasse os seus caminhos. Você pediu para que eu quebrasse as portas de bronze. Porque às vezes nós falamos assim: ah, não, eu vou bem ali, mas eu não preciso. É rápido. Não. Tudo que iremos fazer, nós temos que pedir ao Senhor discernimento. Nós temos que falar para o Senhor: Senhor, eu vou aqui ler a tua palavra, e se o Senhor disser que eu posso ir, eu vou. Se o Senhor disser que eu não posso ir, eu fico. Sabe por quê? Porque muitas vezes ali está uma corrente para te atrapalhar a sua vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é de jejum, ela é de oração, ela é de vigilância, porque nós temos que vigiar, e de amor. Não adianta nós orarmos 2, 3, 4, 5 horas de oração, se nós não tivermos amor ao nosso próximo. Não adianta nós dizer: Jesus, quebra os grilhões, arranca esses ferrolhos, joga por terra, se eu não estou orando pelo meu irmão da mesma maneira que eu oro por mim. A partir do momento que eu começar a orar por mim e dizer assim: Jesus, me abençoa de uma maneira especial, quebra os grilhões da minha vida, e quando chegar na vez do meu irmão, Jesus, da mesma maneira, Senhor, faz na vida do meu irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos numa caminhada para morar no céu. Nós estamos numa caminhada esperando o noivo. Nós estamos numa caminhada de todos os dias o Senhor quebra os grilhões. Todos os dias, todos os segundos, o Senhor fala conosco, ao nosso coração, ao nosso pensamento. E muitas vezes nós não escutamos a voz do Espírito Santo. Às vezes nós estamos tão distraídos dentro da casa do Senhor que o nosso alvo é estar prestando atenção no que não deve, porque a partir do momento que você entra na casa do Senhor, o Senhor fala a todos os segundos. O Senhor fala através de uma criança, o Senhor fala através de um adulto. E muitas vezes nós não prestamos atenção. Muitas vezes nós queremos atenção demais e esquecemos que a única atenção que nós temos que dar é o Senhor Jesus. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Aí a gente vai orar. Aí vamos lá para o Pai Nosso também, vamos orar o Pai Nosso rápido. Quando chega na vez do nosso amado irmão, aí passa, aí pula. Quando chega lá em Atos também, que fala sobre oração, né? Que fala sobre revestimento, porque o crente, o servo, quando ele está revestido do poder de Deus, não existe barreira, não existe luta que venha dizer: olha, você está passando por essa luta, o que tu quer fazer na igreja? Olha, você faz nada a ver. Quem tem que ver é Jesus Cristo, o nosso galardão. Quem vai quebrar os grilhões é Jesus Cristo, não sou eu. Quem fala a palavra do Senhor, quem escreveu foi Ele, não fui eu. Quando Jesus fala, né, também lá no livro, quando a gente fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas está no tema? Não está no tema não. Mas se nós não conhecer a Jesus, como nós vamos continuar falando de amor, falar que Jesus quebra os grilhões, falar sobre oração? A oração é quando você dobra seu joelho, ou você senta na sua cama, ou você entra no seu banheiro e começa a tomar banho e dizer: Jesus, o Senhor viu aquela situação do dia de hoje. Jesus, o Senhor viu aquela situação, mas eu fiquei calada, Senhor. Eu fiquei calada porque eu sei que o Senhor vai quebrar os grilhões. Senhor, o Senhor viu hoje, esse mês, a situação que ficou sobre a minha casa. Mas é porque Jesus não está ouvindo a minha oração. Jesus não escuta a minha oração. Sim, Jesus escuta. Basta nós parar de reclamar. Basta parar de murmurar. Porque muitas vezes não recebe porque murmura demais. E nós não devemos murmurar. Como Jesus vai quebrar os grilhões se a gente só reclama, só murmura? Não tem como Jesus quebrar os grilhões, sabe por quê? Porque quando ele chega ali, você está murmurando. Quando ele chega aqui, você está murmurando. Jesus, mas eu entrego meu dízimo. Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, você tem que fazer mesmo, é a obra de Deus.
Se você não fazer, quem vai fazer? O mundo, o povo do mundo, eles não estão brincando, não. Eles estão prontos para poder jogar os grilhões sobre a igreja, para amarrar a igreja, amarrar o povo, para deixar o povo, ai, eu não posso ir para a igreja. Irmãos, muitas vezes, por que será que o irmão não veio? Jesus visita aquele irmão, dá saúde para aquele irmão. Jesus fortalece os nervos do meu irmão. Jesus, o que está sucedendo? Vamos orar. Mas quando nós falamos a palavra oração, no nosso coração tem que estar quebrantado, o nosso coração tem que estar voltado ao Senhor, o nosso coração tem que estar voltado da mesma maneira que eu oro por mim, eu tenho que orar por você. Da mesma forma que eu peço ao Senhor, Senhor, não me deixa faltar nada em todas as áreas da minha vida espiritual, Senhor. Senhor, me ensina a ler a tua palavra, me ensina a conversar, Senhor, contigo. Da mesma maneira, você vai falar para o seu irmão: olha, irmão, conversa com Jesus. Chama Jesus na madrugada. Chama Jesus a qualquer momento que ele está e ele vem te atender. Fala para Jesus: Jesus, a porta está aberta. Jesus, a porta está aberta para o Senhor entrar. Senhor, entra aqui, senta aqui, vamos conversar. Senhor, eu preciso te contar algo, sabe? Senhor, eu quero morar no céu, mas está forte as cadeias, os grilhões estão me prendendo, as coisas estão tão difíceis, Jesus, que a minha oração parece que não passa do teto, Jesus. Aí você vai parar para ouvir, o Senhor vai dizer: não, filha, calma, tenha calma, né? Peça devagar, apesar que o Senhor Jesus, ele não é surdo. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele não é surdo. Os seus ouvidos não estão agravados que não possa ouvir, mas a gente tem que pedir pacificamente. É a mesma coisa de eu estar conversando com a pessoa: Jesus, eu preciso que o Senhor abra essa porta. Se for de ti, o Senhor continua com a porta aberta, Senhor, é uma oração. Mas se não for, Senhor, pode fechar, sem problema. Senhor, fume, eu não vou passar, porque o Senhor vai prover. O Senhor vai prover, o Senhor vai me enviar. É você conversar com Deus, é quebrando os grilhões. E muitas vezes a gente fala: mas a minha oração não está passando do teto. Tá sim, sabe por quê? Porque se você parar de murmurar, você parar de falar muito, fale pouco. Dependendo da situação, fale pouco. Fale muito, mas na presença do Senhor, dobre o seu joelho, clame ao Senhor. Ore nas madrugadas. Aquele que não pode jejuar, ore o dobro. Ore o dobro. Senhor, mas eu não aguento mais isso. Não, calma aí. Se Jesus, que não tinha pecado, nunca teve pecado, Jesus foi para aquela cruz por mim, por você. Agora você imagina, muitas vezes a gente fala: Jesus, mas não dá mais não, Jesus. Agora chegou o pingo no i. Que pingo no i nada. Fale para Jesus: Jesus, conserte esse camarada. Jesus, conserte essa jovem. Conserte esse jovem. Sabe por quê? Porque nós estamos numa caminhada para morar no céu. Irmãos, nós vamos morar no céu. E para morar no céu tem que estar em jejum, oração e vigilância. Porque como que você, se Jesus te chamar hoje, ou me chamar, e aí, o que a gente tem para apresentar diante de Deus? Mãos vazias? Você falou que Jesus ama? Olha, irmãos, é muito sério quando se diz quebrando os grilhões, orando. Irmãos, é muito sério. A oração, ela é a chave de todas as vitórias. Mas também, irmãos, nós não podemos orar de qualquer maneira. Nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Nós temos que estar com a nossa mente limpa. Sabe por quê? Porque você não vai para frente de um espelho de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque o espelho vai dizer assim: olha, te arruma mais, esse vestido tá torto. Olha, esse vestido aqui não tá muito bom não. Você vai olhar para sua imagem e o espelho vai falar. Porque, irmãos, a melhor coisa é um espelho sobre a casa de qualquer um.
Assim, irmãos, é a ida para a glória. Ninguém, irmãos, ninguém vai subir de qualquer maneira. Ninguém vai subir de qualquer maneira. Ah, mas eu vou porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, calma aí, calma lá. Jesus vai dizer assim: vem cá, Zuleide, o que foi que tu fizeste? Me conta que onde tu andava tal dia, tal dia, tal dia. Aí eu vou dizer: ah, Jesus, eu estava assim, assim, assim. Jesus vai dizer: verdade mesmo? Sim, Jesus. Irmãos, e se eu tiver com mentira, o Senhor sabe o que vai acontecer? Afastai-vos. Orei tanto, Jesus, mas o Senhor vai mandar eu ir embora assim? Então, a palavra do Senhor fala, né? Endireitarei as veredas. Quando fala de endireitar as veredas, a nossa vida, irmão. Hoje em dia está muito difícil pregar. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas só querem ouvir bênçãos. Está muito difícil pregar, não é porque a palavra ficou velha, não é porque a oração envelheceu, ficou. A oração não faz, não faz efeito, não sabe por quê? São os nossos ouvidos que muitas vezes estão igual um chaminé, não escuta. Está dentro da igreja, irmão, mas não está prestando atenção no que está sendo falado. Está dentro da igreja, está dentro da casa do Senhor, mas não está ouvindo o que Deus está falando. Se sair lá fora e chegar um endemoniado, como que tu vai expulsar um demônio? Você vai chamar o pastor Fernando? Você vai chamar a pastora Esther? Você vai chamar um dos obreiros para expulsar o demônio? Se chegar um enfermo, você vai esperar quem orar? Vai chamar a liderança para orar? Não, irmão, é você. Você não está orando? Você não está buscando? Ai, mas essa palavra aí é uma palavra dura. Não, irmão, sabe o que é duro? É quando chegar o dia, do grande dia de morar no céu, mas morar ao contrário. Então, vamos orar, mas de uma maneira diferente. Vamos buscar ao Senhor de uma maneira diferente. Vamos buscar ao Senhor, abraçar ao Senhor, abraça ao Senhor. Irmãos, como é bom ter uma comunhão com Deus. Como é bom, irmão, você falar com Deus e dizer assim: Jesus, eu preciso disso aqui, só que eu não tenho como. Mas, Senhor, será que o Senhor... Eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor pode, quebra esses grilhões por mim? Irmãos, eu tenho experiência viva. Eu lembro, irmãos, que um dia eu fui resolver um problema e eu disse assim: Jesus, eu não posso passar do horário, porque eu não posso depois ter como retornar. E o Senhor falou assim: tu não me pediste para ir na frente? Não é o que tu mais faz, é dizer: Jesus, vai na minha frente que eu vou atrás. E eu, sim, Jesus, é verdade. Irmãos, quando eu cheguei nesse local, que eu tinha que pegar o cartão e passar, a moça veio de lá e me barrou. E disse assim: ei, senhora, senhora. E eu, sim, moça. Senhora, o seu lugar não é aí para a senhora passar. O seu lugar é aqui. A senhora está vendo aqui escrito especial? Aí eu olhei assim, né? Olhei por cima do óculos e falei: sim, estou vendo. Pois é aqui que a senhora tem que passar. A senhora vai e volta por aqui. Aí eu fiquei, aí aquela voz: você não me pediste para ir na frente? Eu sou Deus. Eu sou Deus. E quando Deus diz eu sou Deus, acabou. Só importa obedecer. Obedeça a voz do Senhor. Ah, mas eu não. Não, Jesus, eu não faço nada. Eu não tenho nada, irmãos. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor tem te dado força, o Senhor tem te dado saúde. Irmãos, eu estava contando, saindo aqui um pouquinho da palavra, eu estava falando para o meu amado pastor que eu não tenho força para trabalhar. Eu tenho tendinite nos braços.
E esses dias eu trabalhando serviço por dia, então veio machucar os meus braços. E aí eu falei, Jesus, como eu irei trabalhar sendo que eu não dou conta? Aí eu falei, não, Jesus, eu já sei o projeto. Jesus, quando eu chegar ali, o Senhor vai trabalhar por mim. E eu vou te devolver o que é teu, irmãos. E ali eu cheguei para trabalhar. Serviço duro, pesado. E ali eu fui trabalhar, trabalhei. Quando eu terminei, aí eu vi os valores caindo na conta. Eu falei, Jesus, agora é só tirar o que é teu. Porque o Senhor trabalhou por mim. Porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho força nos braços. Senhor, eu estou de uma tal maneira que eu não dou conta mais de trabalhar. E ali eu comecei a chamar Jesus para trabalhar comigo. Irmãos, chame Jesus que ele vai quebrando os grilhões. Ah, mas é uma situação que tem que ser eu. Que nada, irmão. Não tem que ser você, não. Sabe por quê? Porque se não for a mão do Senhor, nós não damos conta. Se o Senhor Jesus não pôr a mão, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Se o Senhor não limpar os caminhos para nós passarmos, irmãos, muitas vezes nós não estamos vendo o tamanho do livramento que Deus tem dado a todos os segundos. E muitas vezes a gente fala, não, foi a minha força. Não, irmão, não foi a sua força, foi a força da mão do Senhor. Mas, Senhor, eu estudei, eu tenho isso, e começa a questionar diante de Deus. Não, mas lá no céu, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Irmãos, no céu não vai haver diferença quem orou melhor, quem orou bonito, quem fez isso, quem não errou na hora de ler. Irmãos, não vai haver isso. Glória a Deus, irmãos, porque no céu não vai haver diferença. No céu, irmãos, só vai ser glória a Deus, glória, aleluia, irmãos. No céu, irmão, não vai haver dizer, olha, mas você chamou o leite para cantar? Misericórdia. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque para cada um o Senhor dá um dom. Basta nós ir lá e começar a orar e dizer, Jesus, todas as vezes, Senhor, que eu for fazer isso aqui é para a honra e glória do teu nome. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Irmãos, Jesus, ele não mudou. Ele não mudou. Irmãos, eu já vi milagres. E Deus não mudou, Deus é o mesmo. Eu já vi Deus curar, irmão, câncer. Deus já curou, irmãos. Deus curou uma mulher aqui nessa igreja de câncer, irmão. Deus curou a irmã Marinha. Deus curou a Luana de crise. A Luana era epilética, irmão. Deus curou. E por acaso, isso aí não foi as cadeias que Jesus quebrou? Por acaso Deus mudou? Deus ficou velho que não escuta? Por acaso Deus não sabe a tua necessidade? Jesus, mas eu sou tão nova para estar no estreito? Não, irmãos. Jesus também foi criança. Jesus foi criança, Jesus, quando ele começou a trabalhar, irmãos, ele largava a mãe e o pai e ele ia trabalhar. Ele estava ali, ele no meio dos doutores. E muitas vezes a gente não quer fazer nada. Ah, não, Jesus, eu só vou se for para destaque. Irmão, não, calma aí. Aqui é lugar de humilhação. Aqui é lugar de você se dobrar o joelho e dizer, Jesus, eu não sou nada. Jesus faz de mim um instrumento. Jesus limpa o meu coração. Senhor, cura a minha alma. Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente está doente. Muita gente, irmão, está doente espiritualmente. Muita gente, irmãos, estão aí com depressão. Mas sabe por quê? Porque não acredita, muitas vezes não acredita. Ai, irmão, mas eu não sei não. Irmão, não existe eu não sei não. Irmão, Jesus, quando ele cura, ele cura. Jesus, quando ele batiza com o Espírito Santo, irmão, você pode ir aonde você for, irmão, que você começar a orar, você é revestido da graça, você é revestido do poder.
Não existe, irmãos, outra coisa. Quando você é batizado com o Espírito Santo, com fogo do céu, não existe lugar para o inimigo. Não existe lugar, irmãos, para nada. Mesmo com tudo que nós estamos vivendo, mesmo com tudo que a igreja tem passado, porque não tem sido fácil a caminhada do servo. Mas Jesus quebrando as cadeias, Jesus quebrando os ferrolhos, Jesus dando a vitória, acabou. Amém? Então, nesta noite, saiba de uma coisa, que aqui tem uma pessoa que ele pode fazer além do que você imagina. Ai, Jesus, ai, Manzuleide, mas será que eu vou casar? Irmão, para aí. Vai, irmã. Vai sim, calma. Irmão, tudo tem o seu tempo. Tem tempo para todas as coisas aqui sobre essa terra. Busque primeiro o reino de Deus. Busque as coisas de Deus. E depois, enquanto você está trabalhando para o Senhor Jesus, Jesus está trabalhando na sua vida. Busque, busque, ore. Peça ao Senhor, Senhor, eu estou aqui no lugar certo mesmo? Em questão de orar. Porque aqui, irmãos, nós temos palavra, temos pastores que traz uma mensagem cheia da graça, cheia do Espírito Santo. E você também não é diferente. Basta nós dar lugar, amém? E desde já eu agradeço em nome de Jesus.